Este é o lado 2 da fita número 1. Nossa discussão continua sobre os fatores de raio-x. Alguns dos advogados dos Estados Unidos usam esta técnica quando eles tentam convencer um júri. Um dos melhores advogados norte-americanos foi Daniel Webster. Ele admitiu após de aposentar que ele usou esses métodos nos milhares de julgamentos que ele trabalhou para saber qual era o nível de convencimento que ele conseguiu com seu júri. Daniel Webster não era uma pessoa comum. Para você ter uma ideia, ele foi uma pessoa realmente gênia. Ele conseguiu memorizar a Bíblia inteira, todas as obras de Shakespeare, várias outras obras famosas de Cícero, Goethe, Spinoza, entre outros. Ele poderia citar qualquer frase de qualquer obra quando quiser. Ele foi um mestre de persuasão. Ele usou o método antigo da persuasão baseado na obra de Aristóteles chamado O Orador. Webster conseguiu argumentar qualquer lado de qualquer assunto com tanta eloquência que pessoas lotaram as cortes ou o Senado apenas para ouvir suas palavras. Ele poderia pegar qualquer opinião e convencer a maioria das pessoas de ter a opinião oposta àquela opinião original. Ele raramente perdeu os julgamentos dos juízes. Webster descreveu como ele acostumava monitorar cuidadosamente a reação do júri às suas palavras e às palavras do seu advogado oponente, desde o início do processo até o argumento do resumo final. Além disso, ele também memorizou os nomes de cada júri, aprendendo o máximo sobre os seus origens. Fazendo isso, ele costumava, em alguns casos, de apresentar um argumento ou evidência apenas para o benefício de uma pessoa que participava do júri. E quando chegou a hora de dar o discurso do resumo final, ele já sabia a posição geral do júri a respeito do julgamento. Ele costumava de falar até que ele percebeu que a pálpebra no canto dos olhos, perto do nariz, se relaxou. Em alguns casos ele até parou de falar no meio da frase e sentou sabendo que ele tinha todo o júri com a sua opinião. O triângulo no canto dos olhos perto do nariz é um excelente indicador de resposta negativa ou positiva às suas ideias. Dentro do seu relativamente limitado leque, este método é até melhor do que uma máquina de descobrir mentiras ou polígrafo. Mais um fator é o fator da direção dos olhos. Existia no passado até provérbios avisando pessoas de desconfiar qualquer pessoa que não está olhando diretamente a seus olhos. Mas na verdade este teste de honestidade não sempre funciona porque ele está ligando à cultura da pessoa. Por exemplo, entre os índios e os esquimos, apenas amigos de peito podem olhar diretamente os olhos de outras pessoas. Nas sociedades orientais, apenas pessoas superiores podem olhar diretamente nos olhos dos outros. Então, quando alguém está olhando diretamente a seus olhos, isto pode ou não pode ser um sinal de honestidade. Outras direções dos olhos podem ser muito importantes. Desde a introdução da PNL, o assunto da direção dos olhos se tornou um bom indicador da forma que a pessoa está guardando informação e o tipo de estímulo que dura mais na mente das pessoas. Para simplificar as regras da PNL, pessoas podem ser classificadas em 4 grupos principais: visuais, auditórias, kinestéticas ou olfatórias. A grande maioria das pessoas são visuais, ou seja, elas processam e assimilam informação visualmente. Uma outra parte da população é auditório, ou seja, aquelas pessoas que processam informação utilizando suas orelhas, ouvindo. Existem também pessoas que suas orientações são kinestéticas, ou seja, eles processam informação através de fazer coisa fisicamente, tocar. O último grupo é uma minoria da população, são olfatórias. A propósito, se você quer saber qual grupo você pertence, faça esse exercício. Feche seus olhos e pense sobre sua casa quando você tinha 7 anos de idade. Espere alguns segundos e diga-me. Aperte o botão Stop do seu aparelho e volta a tocar a fita em 30 segundos.
Ok, você pode abrir seus olhos. O que surgiu na sua cabeça? Imagens sobre a sua casa, as paredes da sua casa, os móveis, a aparência geral da casa, as árvores na sua vizinhança, etc. Se você viu imagens, você é uma pessoa visual. Se você ouviu mais vozes, sua mãe te chamando, o som dos ventos, música, etc., você é uma pessoa auditiva. Se você sentiu alguns sentimentos nostálgicos, você é uma pessoa kinestética. Se você cheirou cheiros do passado, você é uma pessoa olfatória. Se você não sabe exatamente qual é a orientação da pessoa que você está falando com, presume que ela é a pessoa com orientação visual. Esta é uma aposta quase certa, desde que a grande maioria da população é com orientação visual. Num grupo de 100 pessoas, talvez mais de 90 pessoas são visuais e o resto são outros grupos. A direção dos pupilos é também um excelente indicador da orientação da pessoa. Se a pessoa, quando respondendo a uma pergunta ou tentando de lembrar algo, olhando para cima, ela é com orientação visual. Se a pessoa está olhando na direção dos orelhas ou na direção da mão que elas usam para escrever, ela é uma pessoa com orientação auditória. Pessoas kinestéticas olham na direção do seu corpo ou talvez na direção da mão mais predominante. Sabendo a orientação da pessoa, até mesmo quando ela não sabe sua própria orientação, oferece a você algumas vantagens importantes. Se seu objetivo é convencer alguém, modificando sua mensagem para ela parecer mais visual, facilita seu entendimento. Esta modificação é extremamente importante quando a pessoa possui uma orientação diferente de você. Mas de qualquer modo, você pode dar sua mensagem e ver a reação da pessoa através do canto dos olhos e a pálpebra inferior. Você pode determinar se seu ouvinte está com você ou não. Se não, talvez você tenha que modificar sua mensagem e fazê-la mais auditória, ou mais kinestética, ou mais visual, quando necessário. Mais um fator de raio-x é a dilatação dos írises dentro da pupila. Normalmente, quando gostamos algo, nossos írises aumentam seus tamanhos. E quando vimos algo repugnante, nossos írises diminuem seus tamanhos. Psicólogos mostraram a um grupo de voluntários imagens de paisagens, casas, árvores, campos, etc. E eles não percebiam quase nenhuma mudança nas pupilas. Mas quando eles mostraram uma foto de uma pessoa nua do sexo oposto, os psicólogos registraram uma grande mudança no tamanho das pupilas. Este fator de raio-x sobre a dilatação das pupilas não é novo. Os antigos chineses utilizavam este fato mais de 2.400 anos antes de Cristo. Segundo arquivos arqueológicos da China, os negociantes das pedras preciosas de jades usaram um tipo de óculos feitos de cristais escuros para fim de esconder seus írises e a dilatação das suas pupilas. Usualmente, quando um vendedor de pedras preciosas de jade percebe que seu cliente ou as pupilas do seu cliente aumentaram quando uma pedra foi apresentada, o vendedor conclui que esta pedra é a pedra que o cliente realmente queria comprar. Armado com esta informação, o vendedor negociou com muito vigor sobre aquela pedra e não abriu a mão tanto. Escondendo suas impressões positivas da mercadoria, então, foi super importante, e a solução simples foi cobrir as pupilas com algo semi-transparente usando esses óculos especiais. Hoje em diante, jogadores profissionais de cartas cobrem seus olhos também com óculos escuros para esconder sua satisfação e a dilatação dos írises quando eles têm cartas boas na mão. A propósito, gostaria de destacar que esta diferença na dilatação das pupilas é bem sutil. E com treinamento você também pode ver que este método realmente funciona. Mas isto não é tão óbvio de anotar, a menos que você treine. Além disso, essas mudanças no tamanho das pupilas é também afetada pela quantidade de luz. Quanto mais luz, quanto mais suas pupilas vão encolher.
Então, quando você está analisando os olhos dos outros, você tem que considerar isso também, a quantidade de luz. Eu quero aproveitar essa oportunidade e convidar você a visitar minha página da internet e ver o truque que eu chamo a leitura dos pensamentos, que você mesmo pode fazer. Esse truque está baseado na habilidade de perceber a dilação das pupilas. Visita minha página da internet www.seminarios.com.br e visita esta parte e digite a palavra MAGIC, M-A-G-I-C, tudo em letras maiúsculas. Então lê este arquivo, o nome do arquivo é chamado O Truque das Pupilas. Visita minha página da internet e veja isso. Ok, técnicas científicas modernas usam máquinas fotográficas feitas para medir a mudança no tamanho das pupilas. Esses aparelhos estão sendo usados para medir a mudança no desejo do consumidor. Empresas de marketing nos Estados Unidos, pelo menos que eu vi isso, contratam pessoas e testam a reação do consumidor a uma propaganda. Eles projetam propagandas e fotos numa tela de um mini teatro. Cada pessoa contratada monta em cima de seus olhos um aparelho que pode medir instantaneamente a dilação das pupilas, de acordo com a propaganda que está sendo projetada na tela. Ideias desejadas e objetos desejados produzem o mesmo efeito, dilação instantânea das pupilas. Sabendo isso, empresas de marketing podem testar a reação do público a um modelo de um carro ou qualquer outro produto antes de gastar dinheiro lançando-o no mercado. Então vamos resumir os fatores de raio-x que aprendemos até agora. Primeiro fator, falamos sobre a posição das pálpebras em relação do íris. Quanto mais alta, quanto mais interesse. Quanto mais baixa a pálpebra superior, quanto menos interesse. Segundo fator é o triângulo nos cantos dos olhos, perto do nariz. É a pálpebra inferior. Quanto mais relaxada a pálpebra inferior, é a pele no canto dos olhos perto do nariz, quanto mais a pessoa favorece sua opinião e sua apresentação. O terceiro fator de raio-x é a direção dos olhos quando a pessoa está respondendo a uma pergunta ou quando ela tenta lembrar algo. Nós falamos sobre a direção dos olhos, olhando para a direita, olhando para a esquerda, olhando para cima. O quarto fator foi a aparência das pupilas. Quanto mais dilatadas as pupilas, quanto mais o desejo aumenta. É o oposto neste caso, quanto as pupilas diminuem seus tamanhos, quanto mais resistência você vai ter. Até agora discutamos apenas os fatores que lidam com o olho do ser humano. Existe um bom motivo por isso. Esses fatores são fáceis de aprender e reconhecer, eles usualmente as mais confiáveis. Expressões do rosto, ainda mais um grupo de fatores interessantes. Desde que eles são muito mais fáceis para uma pessoa de aprender como controlar, portanto muito menos confiáveis como indicadores da mente. Portanto, em vez de ensinar você uma lista de expressões faciais e seus sentidos, podemos simplesmente resumir isso assim. Primeiro, a maioria das expressões faciais são o resultado de um hábito. Entre pessoas diferentes, existem centenas e até milhares de expressões. Mas a realidade é que usamos as mesmas, aproximadamente, dezenas de expressões durante nossa vida. Nós, subconscientemente, descobrimos que uma expressão específica produz resultados específicos. E desde que somos criaturas de nossos próprios hábitos, nós optamos de usar as mesmas, mais ou menos algumas dúzias de expressões. O importante fator que você deve procurar nas expressões do face são mudanças para expressões que você ainda não viu. Uma que é diferente ou singular para aquele indivíduo. Essas expressões singulares são muito mais prováveis de transmitir um estado da mente e são bem menos de conscientemente controlados. O que aconteceu que causou esta expressão singular e significante? Usando o que você já sabe sobre os olhos e a direção dos olhos, e também a posição dos pálpebras superiores, é bem mais fácil de determinar se a mudança na expressão foi o resultado de um estímulo exterior, tais como palavras ou ação, ou
pelo estímulo interior, ou estímulo interno, tais como pensamentos. Se os olhos olham para cima, para baixo ou para os lados, quando a mudança na expressão aconteceu, a causa da mudança da expressão é provavelmente interno, ou gerado por pensamentos da pessoa. Mais um fator de raio-x é a voz da pessoa. Para ter a habilidade de reconhecer a credibilidade da pessoa e para ver se a pessoa está mentindo ou não, nós vamos usar a própria voz da pessoa como um detetor de mentiras. A fim de fazer isso, você tem que criar afinidade com aquela pessoa. Se você fala com voz baixa, ela também vai responder falando com voz baixa. Uma vez que a pessoa fala com você com voz baixa, agora ela está vulnerável. Agora você pode começar a perceber tremores micromusculares na voz. Os cientistas chamam isso micromuscle tremors, ou tremores micromusculares. Se você conhece a atriz norte-americana Katharine Hepburn, você também conhece como a voz dela treme. Microtremores musculares podem revelar medo e até desonestidade. Especialistas de segurança nos Estados Unidos usam um aparelho analisador de tremores micromusculares na voz que pode determinar com muita exatidão se a pessoa está mentindo ou contando a verdade. Enquanto um som normal de fala requer aparelhos eletrônicos para determinar se a pessoa está dizendo a verdade ou não, se a pessoa está falando com voz baixa, sem o apoio do diafragma, a taxa de fala em relação dos tremores micromusculares é muito mais baixo. É muito mais fácil de detectar apenas ouvindo. Se a voz permanece constante, assim a credibilidade da pessoa também é constante. Isso significa que a pessoa é honesta. Se a voz treme, você deve duvidar a informação que você acabou de ouvir, a menos que a pessoa está chorando ou está doente. Hoje existe um tipo de software, um aplicativo que você pode comprar pela internet. Esse aplicativo você pode usar com microfone para detectar tremores micromusculares na conversa das pessoas. E você pode ver um gráfico que determina a honestidade, a nível da honestidade da pessoa. Claro que isso não é 100%, mas mais um detetor. Como eu falei para você antes, quando você analisa os fatores de raio-x, você não deve usar apenas um daqueles fatores, você tem que usar um conjunto de sinais. Pela sua própria natureza, conversa com voz baixa cria uma confiança ou atmosfera de intimidade. Na maioria dos casos, a informação que você recebe sobre essas circunstâncias é usualmente confiável. A maioria das pessoas preferem encontros cara a cara em vez de conversas telefônicas. Mas falando no telefone, você pode descobrir muitas coisas apesar da distância. É verdade que você não pode usar todos os outros fatores, mas exatamente porque a pessoa no outro lado na linha sabe que você não pode vê-la, ela se sente mais segura, mais protegida. O resultado disso é que as barreiras caem com muito mais facilidade. Aquela pessoa se torna mais relaxada, até mesmo relaxada demais. O resultado disso é a mente dela, o tom de voz e até as palavras que ela usa tornam-se fáceis de ser transmitidas. E se você prepara o palco na forma adequada, você pode ler e entender entre as linhas o que realmente a pessoa está transmitindo para você. O truque que você vai usar é gradualmente, baixa o nível de voz da conversa telefônica. Usualmente, se você baixa o nível de voz, a outra pessoa vai naturalmente fazer a mesma coisa. Uma vez que isto foi feito, o relacionamento começa. Obviamente, algum tempo deve passar para isso funcionar bem. Por isso, se você tenta fazer isso no telefone, você não vai poder aplicar este truque para conversa curta. Mas se você tem 1 ou 2 minutos para baixar a velocidade e o volume da fala, você vai descobrir que você cria afinidade bem rápido. Uma boa conexão telefônica é essencial, porque você não pode baixar a voz tanto que o ruído na linha supera-a. Então, se a conexão é muito pobre e você quer saber como a outra pessoa sente ou o que ela pensa, oferece de ligar novamente e espera de receber uma conexão melhor.
Uma vez que você consegue baixar o nível de voz e estabelecer a afinidade, feche seus olhos e concentre em olhar e sentir o que a outra pessoa está vendo e sentindo. Mostre interesse com suas perguntas, sem forçar. Faça tudo isso gradualmente. Escuta muito bem para o tom da voz, escuta para tremores musculares na voz. Todos esses fatores vão ajudar você a saber mais. Vamos dizer que você fala com alguém e você pediu informação. A pessoa respondeu, mas você ainda duvida esta informação. O que fazer? Usa o fator da consistência. Em vez de repetir a mesma pergunta, muda do assunto falando sobre algo diferente e depois volta e faça a mesma pergunta, usando palavras diferentes. Uma das suposições sobre a verdade é que existe apenas uma verdade. Uma vez que a pessoa responde a sua mesma pergunta com uma outra resposta, você vai saber que ela está mentindo. Tenta fazer as perguntas menos óbvias. Se você mantém o mesmo tom de voz, a maioria das pessoas não vai reconhecer a comparação das perguntas, especialmente quando elas estão separadas por outras perguntas. Uma pessoa que mente esquece de manter as respostas consistentes. É importante de não chamar a atenção da inconsistência das respostas. Neste estágio, é mais importante de continuar com sua linha de perguntas para achar a verdade. Você precisa uma boa memória aqui, mas você vai descobrir que, com pouca prática, você pode obter sucesso. A técnica de repetir a pergunta em outra forma está sendo usada muito por interrogadores ou por advogados ou até por jornalistas que perguntam a um político uma pergunta e minutos depois eles fazem a mesma pergunta em outra forma usando um outro ângulo. Mas um outro truque que muitos repórteres fazem é eles, em vez que o mesmo repórter faça a mesma pergunta, um repórter faz uma pergunta e outro repórter repete a mesma pergunta em outras palavras. Fazendo esse truque como este político, o político pode cair na armadilha e falar e dizer coisas que ele não queria dizer. Ok. Por que o ser humano mente? Existem muitos motivos por que isso acontece. Um deles é principalmente para proteger nossos interesses. O que é mais difícil de fazer? Mentir ou dizer a verdade? A resposta para isso é que, surpreendentemente, é mais fácil de dizer a verdade do que mentir. Mas avaliando nossos interesses pessoais, nós preferimos a mentir. Às vezes, nós queremos dizer a verdade, mas achamos que uma mentira pode servir melhor. Por exemplo, quantas vezes você acabou de ouvir uma proposta, ou você quer responder com não quero comprar, mas você não quer deixar aquela pessoa magoada, e por isso você responde com algo tipo, deixa-me pensar, ou eu acredito que sim, ou eu vou analisar. Neste caso, você quer ser honesto, você quer dizer a verdade, mas você tem a dificuldade de responder porque você não sabe como decidir. O próximo fator que nós vamos usar, chamamos o fator da escala. Esse fator de Rashi chama o fator da escala. Com este fator, você pode saber com exatidão o nível do interesse da outra pessoa em sua proposta. A propósito, este fator pertence àquela suposição inicial que usamos no início, que disse que é mais fácil de pedir informação do que ler a mente. Nós vamos discutir mais este elemento quando falarmos sobre outros fatores. Veja como o fator da escala funciona. Vamos dizer que você acabou de entrevistar alguém para trabalhar para você. Uma pergunta do fator da escala vai ser mais ou menos assim: Senhor João, você acabou de fazer entrevista comigo agora. Eu agora sabe mais sobre você. Na escala de 1 a 10, aonde você está referente à oportunidade de emprego conosco? Quando 1 significa nenhum interesse, e 10, excelente, quero trabalhar para você. Agora João pode responder, mas a resposta dele pode ser 8, 9. Independente da resposta, você deve fazer a próxima pergunta. Ok, senhor João, você respondeu com nota 9. Nós estamos 9 na escala de 1 a 10. Então, o que falta nesta oportunidade para fazê-la nota 10? João pode responder com qualquer resposta.
você deve considerar a resposta do João e usá-la como base da sua oferta. Este fator da escala é super bom porque ele ajuda-nos a medir uma posição numa escala imaginativa. Ok? Porque se você não usou esta pergunta, João pode responder: sim, eu gosto desta oportunidade. Ou não gosto desta oportunidade. Essas respostas não são suficientes. Elas não são exatas suficientemente para posicionar o nível do interesse de João. Mas o fator da escala dá para você esta informação. Este fator da escala também pode ser usado em outras situações. Quantas vezes vendedores fazem uma apresentação e a resposta é: bem, deixa-me algumas literaturas e eu vou analisar. Ou eu gostaria de pensar. Agora, você pode usar este fator da escala como uma técnica de fechamento muito eficaz. Utilizando o fator da escala, você pode responder com: Senhor José, me ajuda por favor. A propósito, a frase "me ajuda por favor" é super útil. Senhor José, na escala de 1 a 10, aonde você acha nós estamos, referente à minha proposta? Quando 1 significa nós não vamos fazer negócios, e 10 significa negócio fechado. Agora, é importante que você explique para seu cliente, Senhor José, o que a escala significa. Senão, ele não vai entender o que você querendo dizer. Novamente. Senhor José, acabei de fazer uma apresentação para você e você acabou de dizer para mim que você gostaria de pensar. Ok, Senhor José. Na escala de 1 a 10, me ajuda por favor. Na escala de 1 a 10, aonde o Senhor acha que nós estamos referente à minha proposta? Quando 1 significa nós não fazemos negócios e 10 significa negócio fechado. Senhor José pode responder com 6. Mesmo, ele pode dizer com 6, 7, qualquer número que ele disse. Você vai responder com esse número é melhor do que nada. Então, o que falta para mim, Senhor José, para mim chegar à nota 10? Senhor José pode responder com: você tem que baixar seu preço, ou melhorar as condições de pagamento, ou qualquer outra resposta. O que é importante é que, fazendo isso, você isolou o problema e agora você pode atacá-la. Agora você pode baixar o preço. Você sabe contra qual é o seu problema que limita o fechamento do negócio. Esse fator pode ser usado em quase qualquer situação. Cada vez que alguém fala para você gostaria de pensar, até no condições românticas. Você quer convidar alguém, ela fala para você: olha, gostaria de pensar. Você fala para ela: ok, na escala de 1 a 10, usa isso. Você quer fazer qualquer coisa. Cada vez que você ouve a palavra gostaria de pensar, gostaria de analisar, gostaria de pesquisar, qualquer coisa, usa o método da escala, o fator da escala. Você vai ficar surpreendido do que você ouve. Algumas vezes você recebe uma resposta que você nem pensou que foi a problema. Nem pensou. Você achou que ele não vai comprar de você porque seu preço foi muito alto. Mas não. Ele não queria comprar por outro motivo totalmente diferente. Usando o fator da escala, agora você pode saber qual é o problema escondido. Nossa discussão de fatores de RX adicionais continua na próxima fita, na próxima lição, onde nós vamos aprofundar mais na linguagem corporal. Eu vou te dar um dicionário geral de linguagem corporal que pode ser bem útil para você. Até já!